Boa tarde, gente. Espero que vocês estejam bem. Espero que todos vocês estejam bem. Vou aqui continuar as nossas aulas, né, de Direito Penal parte 2. E a gente vai continuar nosso conteúdo aqui de sanções penais. Vou colocar a câmera aqui para ficar mais fácil. Deixa eu só ajeitar aqui. Beleza, agora ficou show. Gente, então vamos lá, vamos continuar nossa matéria. A próxima matéria que a gente vai ver dentro de sanções penais são os efeitos da condenação e a reabilitação, tá? Toda vez que a pessoa é condenada, toda vez que a pessoa recebe uma sentença, ao final do processo, essa sentença apresenta alguns efeitos. E aí a gente vai falar sobre isso, vamos falar das consequências da sentença e das condenações. Seguinte, vou botar o celular aqui. Vamos lá. Os efeitos da condenação são todas as consequências que vêm de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, tá? Então, a gente falar de forma bastante didática aqui sobre os efeitos da condenação, a gente vai dividir os efeitos da condenação em dois grandes grupos, os efeitos principais e os efeitos secundários. Quais são os efeitos principais ali da sentença condenatória? Os efeitos principais, ou o efeito principal da sentença condenatória é a imposição das penas, né? Justamente a imposição das penas, que podem ser penas privativas de liberdade ou podem ser penas restritivas de direito e até mesmo pena de multa, né? Esse é o efeito principal. Então, uma sentença, ela tem como efeito principal a imposição dessas penas. É importante mostrar e ressaltar que esses efeitos da pena, esses efeitos da condenação, eles são aplicáveis somente aos imputáveis e aos semi-imputáveis, tá? Sendo que no caso dos inimputáveis, eles vão receber uma sentença de absolvição imprópria, eles vão ser absolvidos, mas em contrapartida eles vão receber uma medida de segurança para eles cumprirem, beleza? Então, os efeitos principais da condenação, obviamente, é a pena, é a própria imposição da pena. Os efeitos secundários da condenação, eles podem ter tanto natureza penal, quanto podem ter natureza extrapenal. Natureza extrapenal seria uma natureza fora do contexto penal, ou seja, uma natureza administrativa, uma natureza civil. Então, vamos falar sobre os efeitos secundários de natureza penal. Os efeitos secundários de natureza penal que nós temos é a reincidência, o impedimento de concessão do sursi da pena, a revogação do sursi se o crime for doloso, revogação do livramento condicional se o crime resultar numa pena privativa de liberdade e até mesmo aumento do prazo da prescrição da pretensão executória. E nós temos os efeitos secundários de natureza extrapenal. O que são os efeitos secundários de natureza extrapenal? São os efeitos secundários que não decorrem de natureza penal, né? Tem efeitos civis ou efeitos administrativos. E aí nós temos os efeitos genéricos, que são automáticos, sem necessidade de constar na sentença. São efeitos que já estão implícitos. Toda sentença que é prolatada já contém esses efeitos. Isso está no artigo 91 do Código Penal. E a gente tem como exemplo 3. Torna certa a obrigação de reparar o dano, sendo que a sentença condenatória ela vale como título executivo na justiça civil. O confisco pela União dos instrumentos ilícitos e produtos do crime. Então, os instrumentos utilizados pelo crime, por exemplo, a arma utilizada pelo crime, ou o produto do crime, o dinheiro que se conseguiu com aquele crime, a droga, tudo isso vai ser confiscado pela União. E o último efeito extrapenal automático vai ser a suspensão dos direitos políticos, tá? Vai ser a suspensão dos direitos políticos da pessoa que é condenada e essa condenação transita em julgado. O preso ele não tem direitos políticos, por isso que o preso ele não vota e nem pode ser votado, porque os direitos políticos deles estão suspensos, tá? Vamos lá. Efeitos extrapenais específicos, também chamado de não automáticos. Esses devem estar expressamente previstos na sentença. Está no artigo 92 do Código Penal e eles devem resultar sob uma situação específica.
Esses efeitos são a perda do cargo, a função pública ou mandato eletivo em virtude de prática de crimes funcionais, ou em crime de qualquer natureza, se a pena for superior a 4 anos. Então, imagina que um policial, ele comete um crime de peculato. Tá? Nesse caso, um dos efeitos da condenação, no caso vai ser um efeito específico, ele vai perder o cargo dele de policial. Então, um dos efeitos específicos da condenação é a perda do cargo, emprego ou função pública, no caso dos crimes funcionais, né? No caso de pena igual ou superior a 1 ano, e perda do cargo, emprego ou função pública, no caso de condenação a pena superior a 4 anos. Incapacidade para o exercício do poder familiar, né, da tutela, da curatela, só a gente praticar o crime contra o filho, tutelado ou curatelado. Então, por exemplo, um caso de um pai que estuprar a filha, um pai que agredir, causar lesões corporais ao filho. Um dos efeitos específicos da condenação é justamente ele perder o poder familiar que ele tem sobre o seu filho ou sobre a sua filha. E o último é a inabilitação para exercício do poder familiar. Inabilitação para... Inabilitação para dirigir veículo, desde que o crime seja doloso e que o veículo tenha sido utilizado como instrumento do crime. Então, vamos supor que uma pessoa que decide matar outra, atropelada, e essa pessoa, dolosamente, ela com o carro passa por cima da outra pessoa. Nesse caso, a pessoa fica inabilitada para dirigir qualquer tipo de veículo automotor, porque o crime doloso foi praticado com um veículo sendo instrumento para a prática desse crime. Beleza? Então, nesse caso também, são efeitos específicos da condenação, essa inabilitação para dirigir veículo automotor. Próxima coisa que a gente vai ver é sobre a reabilitação. O que é a reabilitação? A reabilitação é justamente um instituto pelo qual se restaura parte dos direitos atingidos pela condenação, assegurando o sigilo dos registros sobre o seu processo. Então, 4 são os requisitos para a reabilitação. A reabilitação é conseguida depois de 2 anos do dia em que tiver sido extinta de qualquer modo a pena ou terminar a sua execução. Então, essa reabilitação acontece depois de 2 anos que passar a condenação penal, né? Depois de 2 anos que foi extinta a condenação penal. Ter o réu domicílio no país no prazo mencionado, depois desses 2 anos da condenação. Demonstrar efetivamente bom comportamento público e privado e ter ressarcido o dano ou demonstrado a impossibilidade de fazer isso até o dia do pedido, ou exibir algum tipo de documento que comprove que a vítima renunciou o direito de ser indenizada ou que a vítima tenha sido, ou que a dívida tenha sido paga de outra maneira, tá? Qual que é o juízo competente para conceder a reabilitação? O juiz competente para conceder a reabilitação é o juízo de primeiro grau, e não é o juízo da execução penal, tá? O juízo de primeiro grau, o juízo para conceder a reabilitação. A reabilitação ela pode ser revogada se o reabilitado vier a ser condenado irrecorrivelmente como reincidente, a pena que não seja de multa. Se for negada a reabilitação, ela pode ser requerida novamente a qualquer tempo, desde que o pedido para reabilitação seja instruído com novos elementos, com os requisitos necessários. Então, o indeferimento de um pedido de reabilitação, ele não faz coisa julgada material, porque ele pode ser pedido de novo, desde que sejam feitas e apresentadas novas provas que apresentem os requisitos necessários. Vamos falar sobre as medidas de segurança. O que são as medidas de segurança? Medida de segurança é uma espécie de sanção penal, tá? Uma espécie de sanção penal imposta pelo Estado, tanto a um inimputável ou a um semi-imputável, com reconhecida periculosidade desde que tenha praticado um fato típico e antijurídico. Então, a gente sabe que sanção penal é gênero, da qual se subdivide em 2 espécies, pena e medida de segurança. A pena é aplicada ao imputável e a medida de segurança é aplicada ao inimputável e, em algumas situações, ao semi-imputável.
Qual que é a natureza jurídica e objetivo da medida de segurança? A medida de segurança, ela é espécie do gênero sanção penal. Ela não pressupõe culpabilidade, porque culpabilidade é só em relação à pena, ela pressupõe periculosidade. E as medidas de segurança, elas vão objetivar a cura do inimputável ou do semi-imputável. Então, o caráter aqui da medida de segurança é um caráter quase que preventivo, tá? O sistema em relação à medida de segurança que é aplicado no Brasil é o sistema vicariante, tá? Então, adota-se no Brasil o sistema vicariante, no qual no Brasil, aos semi-imputáveis, aplica-se ou medida de segurança ou multa, tá? Então, não se aplica no Brasil o sistema do duplo binário, em que pode ser aplicado multa e medida de segurança conjuntamente. No Brasil, o sistema que é adotado em relação às medidas de segurança é o sistema vicariante. Ou você aplica multa, ou você aplica medida de segurança, você não pode aplicar as duas conjuntamente, tá? Falando aqui da sentença que impõe a medida de segurança, é importante a gente entender que a sentença que determina a medida de segurança, ela é chamada de sentença de absolvição imprópria ou sentença absolutória imprópria. Ela é absolutória num primeiro momento porque ela isenta o réu de pena, mas ela é imprópria porque em contrapartida sobrevém medida de segurança aí ao réu, tá? Então a sentença que concede medida de segurança é chamada de sentença de absolvição imprópria. Existem duas espécies de medida de segurança. Existe a medida de segurança detentiva, que é aquela que é imposta no caso do crime ser cometido com pena de reclusão, né, no caso os crimes mais graves. A medida de segurança detentiva é aquela que vai consistir na internação do inimputável ou do semi-imputável em hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico, tá? Então, a medida de segurança detentiva, tá? A medida de segurança detentiva é aquela que vai importar na internação do réu em hospital psiquiátrico ou hospital de custódia. Ela é aplicada para os crimes mais graves. E a medida de segurança restritiva é aquela que é imposta no caso do crime ser cometido com detenção, com pena de detenção. E essa medida de segurança restritiva, ela consiste em colocar o inimputável e o semi-imputável em tratamento ambulatorial, tá? E aí vai ser, ele vai ou ele vai ir pro SUS, ou ele vai ficar tomando remedinho todo dia, beleza? Vamos falar sobre os prazos das medidas de segurança. O prazo de duração da medida de segurança apresentam dois prazos. Existem prazos mínimos e prazos máximos da medida de segurança. O prazo mínimo da medida de segurança é de 1 a 3 anos, tá? O prazo mínimo da medida de segurança é de 1 a 3 anos. Prazo mínimo. E o prazo máximo da medida de segurança seria, em tese, né, indeterminado. Mas o STF, como ele veda as penas de caráter perpétuo, ele estabelece que a pena máxima das medidas de segurança seriam de 30 anos. Prazo máximo da medida de segurança seria de 30 anos. Já o STJ decidiu que a medida de segurança não pode superar o limite máximo previsto para a pena privativa de liberdade. Beleza? Então é isso. Vamos falar agora sobre a punibilidade, a nossa última matéria, a punibilidade e as causas extintivas de punibilidade. Vamos lá. O que é a punibilidade? A punibilidade é a possibilidade jurídica de se impor a um agente culpável uma pena. Então, a punibilidade é a possibilidade jurídica de se punir um agente que seja culpável. A punibilidade, ela não integra o conceito de crime, que a gente sabe que o crime é um fato típico, um fato ilícito e um fato culpável, né, segundo a teoria tripartite. Então, a punibilidade, ela não integra um conceito de crime. A punibilidade, segundo a melhor doutrina, basicamente vai ser uma consequência jurídica da prática de uma infração penal.
Ah, vamos lá, quais são as causas extintivas de punibilidade? Nem sempre, depois que seja praticado um fato típico e antijurídico, se verifica a culpabilidade. Então, nem sempre. Então, muitas vezes, por mais que o direito de punir apareça, por mais que o direito de punir o ius puniendi do Estado surja, não vai existir ao Estado a possibilidade de imposição ou de execução da pena. Então, é nesse momento que o exercício do direito de punir, ele sofre restrições e sofre limitações, dentre elas as causas extintivas de punibilidade. Lembrando que o rol das causas extintivas de punibilidade, ele é exemplificativo, tá? O rol das causas extintivas de punibilidade não é um rol taxativo. Existem outras causas extintivas de punibilidade que não estão previstos no artigo 107 do Código Penal, beleza? Então, a primeira causa extintiva de punibilidade que a gente tem é a morte do agente. Se o réu que está sendo processado, né, ele morre, ele vem a falecer, está extinta a punibilidade e não tem sentido continuar o processo. Então, se o réu morre, não tem mais como o Estado punir aquela pessoa, tá? E a gente sabe, e aí só para deixar claro, que a prova da morte ela se faz por certidão de óbito a ser juntada nos autos, tá? Então, se a pessoa morre, a família tem que só juntar a certidão de óbito e juntar nos autos, está extinta a punibilidade. Lembrando o princípio da intranscendência da pena, a pena não pode ser executada em desfavor dos sucessores do réu. Então, se o réu morre, não pode o filho dele cumprir o restante da pena dele. Se o réu morre, está extinta a punibilidade. Beleza? Bacana. Próxima causa extintiva de punibilidade é anistia, a graça ou induto. O que é anistia, a graça ou induto? Anistia consiste na edição pelo Congresso Nacional de uma lei que promove a exclusão do crime praticado ao agente delitivo, atingindo todos os efeitos da condenação, subsistindo somente os efeitos extrapenais da condenação. A graça consiste no benefício por meio do qual o agente tem excluído o efeito principal da condenação, que no caso é a pena, ainda remanescendo os efeitos extrapenais. E o induto, ele tem caráter coletivo, ele é concedido mediante decreto presidencial e ele atinge também os efeitos principais da condenação, não atinge os efeitos secundários da condenação. Próxima causa de extinção de punibilidade é abolício crimes. O que é abolício crimes? Abolício crimes nada mais é do que a abolição do crime. É quando surge uma lei nova que deixa de considerar o fato como criminoso. Ela é chamada de lei supressiva de incriminação e, como tem efeitos benéficos, ela retroage, tá? Lembrando que a abolício crimes, ela afasta somente os efeitos penais da condenação, os efeitos extrapenais da condenação, eles subsistem, eles permanecem, tá? Próximo causa extintiva de punibilidade é a decadência, é a perempção e a prescrição. Então, a decadência ela vai consistir na perda do direito de se entrar com uma queixa ou de oferecer representação contra o réu no prazo de 6 meses a partir do conhecimento da autoria delitiva. E quem pode entrar com a queixa ou oferecer representação é o ofendido ou seus representantes legais, ou o CAD, né, do artigo 31 do Código Penal, que é o cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Além da decadência, como a gente falou, existe a perempção. A perempção basicamente vai ser a perda do direito de prosseguir com a ação penal em virtude de negligência ou em virtude de desídia processual, né, em virtude de preguiça no processo. Então, somente vai ser cabível a perempção no caso de ação penal privada propriamente dita, né, no caso em que a titularidade da ação penal ela pertence à vítima ou seu representante legal ou aos seus sucessores. As causas de perempção
acontecem quando há abandono processual, quando se abandona o processo por mais de 30 dias, quando não acontece a sucessão processual, quando há falta do comparecimento injustificado a qualquer ato do processo em que a presença do querelante seja necessária, quando há inexistência do pedido de condenação em alegações finais, e se o querelante for pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. E a prescrição, não vou entrar tanto nela, porque a prescrição já é uma matéria mais específica, mas a prescrição, basicamente, é a perda da pretensão de agir. É quando se escorre determinado tempo, determinado período, e a pessoa não tem mais o direito de entrar com determinada ação. Beleza? Existe a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória, e elas estão lá a partir do artigo 109 do Código Penal. E a última causa extintiva de punibilidade que eu queria falar com vocês é a renúncia do direito de queixa e o perdão judicial. Então, a renúncia do direito de queixa acontece quando o ofendido, em caso de crime de ação penal privada, ele toma uma atitude que é incompatível com a vontade de ver o agente delitivo processado. A vítima, né, o ofendido, ele toma uma atitude que é incompatível com a vontade de processar o réu. Então, a renúncia pode acontecer por ato expresso, então, através de petição escrita e assinada, o agente renuncia o direito de ação, ou tácito, por exemplo, o ofendido, ele passa a andar diariamente com o réu. Nesse caso, se entende que houve uma renúncia do direito de ação. A renúncia é um ato unilateral, pelo qual o ofendido ou seu representante legal com poderes especiais dispõe do direito, e a renúncia só acontece antes do oferecimento da ação, tá? Já o perdão do ofendido é um ato que acontece durante o processo e é um ato bilateral, tá? O perdão do ofendido ele só é admitido nos crimes de ação penal privada depois do início da ação penal e antes do trânsito em julgado, é um ato bilateral, beleza? E o perdão judicial, tá? O perdão judicial, que é a última coisa que eu queria falar com vocês, é uma causa extintiva de punibilidade que é aplicável somente pelos magistrados, somente pelo juiz, por isso que é chamado de perdão judicial. Só existe no caso de expressa previsão legal, e a gente identifica o perdão judicial quando existe a previsão legal no sentido de o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Normalmente, o perdão judicial acontece nos crimes culposos, tá? Acontece nos crimes culposos. E a súmula 18 do STJ entende que o perdão judicial tem natureza declaratória de extinção de punibilidade, tá? O perdão judicial não é considerado prefeitos da reincidência, por isso que ele é considerado uma ação declaratória de extinção da punibilidade. Beleza? Gente, então é isso, só faltava esse pouquinho de aula pra gente acabar. Espero que tenha sido bom, espero que tenha sido proveitoso, que vocês possam ter aprendido um pouco e gostado. E qualquer coisa que precisar, eu estou à disposição, e a gente vou fazer as provas para mandar para vocês, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe.